Botafogo e Souza vão decidir o Campeonato Paraibano, assim como aconteceu em 2024. E a gente vai falar agora de como foram as semifinais do estadual deste ano. Eu sou Elisson Silva e vou falar agora das semifinais do Campeonato Paraibano de 2025. No sábado, o Botafogo eliminou o 13 no Almeidão e no domingo, o Souza passou pelo Serra Branca no Marizão. E a gente vai começar falando sobre esse segundo jogo, porque foi duro, foi sofrido, muito sofrido. O Souza, mais uma vez, assim como no primeiro jogo, teve uma superioridade assim flagrante durante a partida, mas o fato é que chegou à sua oitava partida sem conseguir uma vitória sequer. O Souza venceu pela última vez no começo do mês de fevereiro e desde então não tem conseguido os bons resultados e até para se classificar contra um adversário muito inferior tecnicamente teve que utilizar-se da decisão por pênaltis. Souza abriu o placar logo no começo do segundo tempo, com um gol contra do Jean Martin, que acabou podendo até se transformar em herói, porque ele levou o Serra Branca para a decisão por pênaltis, marcou no fim do jogo, nos acréscimos do segundo tempo, o gol que acabou levando a partida para os pênaltis, e acaba sendo herói de todo jeito, né? Porque o empate classificou o Serra Branca para a Série D de 2026. Mas aí nas penalidades o Bruno Fuso, assim como na decisão do ano passado, brilhou mais uma vez e coloca o Souza na final do Campeonato Paraibano. O Souza vem num momento muito ruim, de queda total de rendimento. Até consegue jogar bem, mas perde a confiança, né? E é algo que eu sempre acabo batendo muito nessa tecla, porque um time de Série C, de Série D do Campeonato Brasileiro, que não tem os melhores jogadores, não tem tanta estrutura, tanto investimento assim, a confiança ela é muito e às vezes ela é tudo. E aí quando você perde a confiança para você retomar um processo muito complicado. Tanto que acho que se tivesse mais alguns jogos importantes aí antes da decisão do Campeonato Paraibano, certamente passaria pela cabeça dos dirigentes do Souza, pela cabeça do Aldeano Abrantes, de trocar o comando técnico, porque a equipe realmente está com um problema de confiança, principalmente de converter as oportunidades criadas em gol, e é um problema bastante grave. Do lado do Serra Branca, a eliminação não é tão dolorida assim, justamente porque finalmente a equipe conquistou o seu calendário nacional tão sonhado, né? Vai jogar a Série D do ano que vem, e precisa, né, que esse calendário mais cheio, que faz com que o clube seja mais atrativo para jogadores de nível maior, fazer isso se resultar em um planejamento melhor, né? Porque não é possível. O Serra Branca tinha um futebol muito ruim, seria uma aberração, com todo respeito, mas sem tanto respeito assim, o Serra Branca com essa equipe fraquíssima que disputou o Campeonato Paraibano ser finalista da competição. Não que o Souza esteja num momento bom, merecendo muito isso, mas o Serra Branca realmente é uma equipe que durante todo o Campeonato Paraibano foi muito pobre tecnicamente. É uma equipe que não consegue se defender bem, que não consegue atacar bem, mas chegou na semifinal com seus méritos, mostra muito também o nível do futebol paraibano. Mas bom que uma equipe com um investimento que o Serra Branca pode fazer tenha calendário completo, porque certamente vai atrair bons jogadores e a gente espera que um trabalho melhor seja realizado a partir de 2025 no clube ali do Cariri. Em João Pessoa, a grande polêmica, né? O empate por 0-0 entre Botafogo e 13, ele acabou ficando um pouco de lado porque a discussão se centralizou na arbitragem. Mas rapidamente para falar sobre o jogo, né? O Botafogo tinha uma vantagem de poder empatar porque venceu o jogo de ida. E aí, claramente, desde o começo da partida, preferiu não se arriscar tanto assim. Ainda assim, teve as melhores oportunidades do jogo, né? O Wallace só trabalhou uma vez, um chute de fora da área no final do segundo tempo. E o 0-0, em determinado momento, deu a entender que o 13 estava jogando justamente para conseguir um empate que, em tese, poderia lhe colocar na Série D do ano que vem, para que a equipe não ficasse sem a certeza de um calendário para 2026. Porque esse empate, né, colocou a equipe momentaneamente na frente do Serra Branca e se o Souza vencesse o Serra Branca, o 13 garantiria a sua vaga na Série D, e isso acabou não acontecendo. Mas pareceu muito que o 13 entrou em campo pensando justamente já na próxima temporada em conseguir pelo menos um pontinho ali para se classificar para a Série D do que realmente de vencer o Botafogo fora de casa e chegar na decisão do Campeonato Paraibano, um centenário trágico para o 13, já eliminado na segunda fase da pré-Copa do Nordeste pelo Ferroviário do Ceará. Agora fica fora das finais do Paraibano e caso ele não suba na Série D, ou o Souza não suba na Série D, que abriria mais uma vaga para o estadual, o Galo da Borborema ficará sem calendário em 2026. E aí a discussão da arbitragem, acho que é pouco passível de discussão, né? Porque o pênalti foi claro. Só que tem uma coisa que me incomoda bastante, né? Parece que tem muita gente, e aí é sempre aquele perfil, o mesmo perfil.
de gente que você vai olhar no Instagram, das pessoas que comentam, é foto com esposa, com filha, com mãe, adorando esses personagens, mas que estava só esperando um erro da Rutiana Camila para execrá-la enquanto profissional da arbitragem. Muitos comentários de que ela deveria se aposentar, que ela deveria ser investigada, que ela é uma árbitra fraca, e isso não é verdade. É claro que ela errou, um erro que não se pode cometer e certamente será punido por ele, porque ela entrava como favorita aí para ser árbitra dos jogos, de algum dos jogos das finais do Campeonato Paraibano, e isso certamente não acontecerá, até porque Botafogo e Souza já pediram a arbitragem de fora do estado. Mas ela errou de fato, errou muito. Acho que ali o jogo já estava definido que ia ser 0-0 realmente. Ela deve ter se desconcentrado ali, já pensando em como era que ia encerrar o jogo. O árbitro tem todo esse ritual de como é que vai apitar para encerrar uma partida de futebol. E ela acabou se desconcentrando, né? Não marcou o pênalti claro que foi cometido no Thalisson. E o pior, se ela tivesse interpretado que não foi pênalti, que tinha sido simulação, que parece ser o que ela marcou, ela teria que dar o segundo cartão amarelo e ter expulsado o Thalisson. O fato é que ela errou muito e acaba sendo nesse tribunal da internet que espera você errar, aparecem sempre os preconceituosos que estão ali à espreita, esperando uma oportunidade para destilar o seu preconceito, e ela tem sofrido por isso demais nas redes sociais, e isso é uma pena que esse erro tenha acontecido. O fato é que acabou que esse erro não teve tanta consequência assim, né? Porque se o Souza vencesse o Serra Branca, por exemplo, o 13 ia conseguir a vaga na Série D e a segunda partida da final seria em Souza e não em João Pessoa. Mas aí a segunda partida da final vai ser no Almeidão e o Serra Branca conseguiu a classificação para a Série D do Campeonato Brasileiro. Então o erro teve apenas a consequência de não ter resultado numa possível vitória do Botafogo nessa partida, nesse clássico tradição de volta das semifinais do Campeonato Paraibano. Pelo momento dos dois, pela situação das duas equipes, Botafogo em alta e o Souza sem vencer há bastante tempo, o Belo entra nessa decisão como grande favorito. Mas é aguardar o que é que vai acontecer nesse meio tempo aí, para saber como é que as equipes vão chegar e se preparar para essa grande decisão que tem tudo para ser dois grandes jogos, porque realmente são os dois times que desde o começo da competição se credenciavam a isso. O Botafogo, depois que a SAF entrou e conseguiu remontar o elenco, né, 12 contratações e etc. E o Souza, que começou muito bem a temporada e agora está numa oscilação para baixo, mas é uma equipe que já mostrou potencial de fazer bons jogos nessa temporada. Então é isso, a gente vai se vendo por aí e daqui a pouco a gente volta durante essa semana para falar mais sobre o futebol da Paraíba. Um abraço, até a próxima. Vamos nessa minha Paraíba, todos querem ouvir tua voz.